Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem tá falando é o Fox, trazendo mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Gente, já vou adiantando, tô gripado, então minha voz vai ficar meio ruinzinha aqui nesse vídeo. Mas enfim, vamos lá. Hoje o vídeo é sobre Throne Liberty. Já faz bastante tempo que eu jogo esse jogo, na verdade fiquei um tempo parado, mas estou voltando, tem umas 2 semanas mais ou menos que eu voltei a jogar. E, bom, eu venho falar sobre essa classe que ela é muito subestimada. O pessoal tem bastante preconceito com essa classe, que é Espada, Escudo e Adaga, famoso Berserker, né? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o set, sobre como essa classe funciona e mostrar para vocês os pontos fortes, os pontos fracos. Não vou conseguir participar de nenhum PVP, de nenhuma batalha, porque eu estou extremamente desatualizado. Na época que eu estava jogando, até conseguia participar dos conteúdos, era bem divertido. Eu vou passar aqui 3 possibilidades de set para vocês: o set T1, set T2 e o set mais avançado que nós temos hoje, que é com a arma heróica. Ainda estou um pouco distante de conseguir isso, porém eu já tenho a build montada, estudei muito, fiz diversas possibilidades e essas possibilidades que eu vou mostrar são as melhores que eu consegui alcançar. Existem outras builds que vocês conseguem fazer, que eu vou falar um pouco sobre elas também, embora eu não vá mostrar, mas eu vou falar sobre esses pontos que outras builds trazem, mas que eu não acho interessante, e eu vou dizer também o porquê disso, tá bom? Bom, vamos lá então. Primeira coisa que eu quero passar para vocês é essa build T1, que é a build que eu uso hoje. Ela não está full e ela não vai ficar full, porque os conteúdos já estão avançados e não está tão difícil de conseguir esses conteúdos. Eu já tenho a minha arma da minha build T2 aqui, o escudo. Eu ainda não tenho a adaga, mas eu já estou upando uma aqui. Depois eu vou fazer algumas transferências e tal. Enfim, isso aqui não é o foco desse vídeo. Bom, a arma que eu tenho é uma arma bem tranquila de conseguir. Vocês podem farmar essa arma, vocês podem fazer ela. Se vocês vierem aqui em fabricar, ó, escudo, vocês conseguem fazer essa arma com esses itens aqui que vocês dropam nas DGs T1. É muito fácil de conseguir, ainda mais agora que os conteúdos já estão mais avançados. É um pouquinho difícil de conseguir PT, mas ainda tá achando PT. Então tentem farmar ou dropar na DG, que também vocês conseguem vir aqui em Masmorra Cooperativa. E é nessa DG aqui, ó, na primeira DG do nível 50, DG T1, Abismo da Morte, ó, vocês conseguem dropar essa espada escudo aqui, beleza? Confesso que eu não dropei muitas delas, então provavelmente se você tiver a mesma sorte que eu, você vai acabar fazendo ela, ou então você pode comprar. Eu não recomendo comprar, mas existe a possibilidade de você comprar ela aqui também na casa de leilão, certo? Uma pausinha pro tosse. Bom, continuando então. A adaga, vocês têm 2 possibilidades. Embora eu prefira muito mais essa adaga, vocês podem fazer a adaga vermelha, que eu já nem tenho mais aqui. Se tiver, tá lá no meu baú. Acho que eu tenho uma no baú, mas essa adaga vermelha seria essa aqui, tá? Vou entrar aqui em fabricar. A adaga é essa aqui, ó. Você também consegue fabricar. Essa adaga ela é mais voltada para o dano. Ela tem essa passiva que, ao usar uma habilidade de mobilidade com a adaga, o dano ele vai aumentar para mais 25 por 3 segundos. Então é uma adaga que vai te dar mais dano. É uma adaga muito boa, mas para build final ela não fica tão legal assim por conta dos status que ela dá. Mas enfim, é uma possibilidade também. Você consegue fazer ela do mesmo jeito que o escudo. E você também consegue dropar ela aqui na DG da Formiga T1. Ó, é a última DG T1 da Formiga. Você consegue dropar. Essa adaga eu consegui dropar ela mais do que o escudo. Então pra mim foi mais fácil. Se você tiver mais sorte, você consegue dropar bastante dessa adaga. Além de também conseguir comprar ela aqui no leilão, tá? O que eu também não recomendo, porque o conteúdo já está bem mais avançado, não compensa você gastar com essa adaga. A adaga que eu utilizo e que eu recomendo é essa aqui. Por quê? Ela vai te dar força, que é um status muito bom para
para você no começo do jogo, para essa build T1, é um status muito bom. E ela também te dá vida máxima, 1525 se você tiver com a sua adaga mais 9. É bastante coisa. Então vai te ajudar muito a fazer os conteúdos do jogo, principalmente o PvE. Você vai ter bastante vida. Dependendo das habilidades que você utilizar, você consegue fazer tudo muito tranquilo. Você vai ter defesa, você vai ter regeneração de vida, vai ter escudo, vai ter bastante coisa. Óbvio que você vai demorar um pouco para matar os mobs, se você for com muita habilidade do espada e escudo, mas se você for com as habilidades da adaga, você consegue causar bastante dano por segundo, e aí você consegue matar os bichos até que rápido, né? Considerando que você é um tanque DPS, você é um tanque que é o que menos tanca, é o que tem menos vida, e dos DPS também você é o que tem menos DPS ou menos dano, vamos dizer assim, né? Bom, essa adaga aqui, as características são essas que vocês estão vendo na tela, mas essa build ela já foi montada lá no Quest Log, então vou deixar o link e vocês vão conseguir visualizar. E aí eu vou abrir agora lá no Quest Log, fica muito mais fácil da gente conseguir visualizar tudo que tem nessa build, tá? Ó, bom, deixa eu só puxar a janela para cá. Então aqui é a build full. Acho que não está aparecendo para vocês, espera só um segundinho. Preciso adicionar, gente, erro meu. Aqui está. Então, aqui está a build full. Vocês conseguem 5.549 de GS se vocês estiverem com as runas level 80, se vocês estiverem full trait, se vocês estiverem com essas habilidades aqui também, todas full, tanto as habilidades quanto as passivas, e se vocês estiverem full também com essas maestrias da arma, ok? Essa build, na época, ela não tinha tudo isso, o mecanismo de maestria era diferente, não tinha como colocar a quarta característica na arma, então obviamente que o poder era menor. Hoje em dia vocês conseguem chegar nesse nível. Notem que eu nem coloquei o brinco aqui, tá? Então, você estando no começo do jogo, obviamente que você não vai ter as habilidades full, nem eu tenho ainda, a maestria full também não vai ter, enfim, essa build não é uma build para você focar e tentar deixar ela full, é uma build que você pode montar ela, né, para você conseguir fazer os conteúdos do jogo. Ó, você, obviamente, né, falando dela full, você vai ter 1.2k de acerto crítico, você vai ter um acerto que não chega nem a 1k, o que hoje é muito baixo, mas que na época era ok, era muito ok na época. Esquiva, que é o foco dessa build, né? 2.2k aqui, tanto de mágico quanto a distância. A esquiva corpo a corpo, infelizmente, você não vai ter. Evitar de fato os corpo a corpo, os espadões, até os espada escudo mesmo. Você vai focar mais nos maguinhos ali, na galera de arco, de crossbow. Essa galera é a galera que você vai focar. Beleza? Então, essa build ela não tem muito segredo, não tem nem muito o que falar dela, porque é uma build que ela já está bem ultrapassada no jogo. Eu vou mostrar um pouco lá dentro do jogo onde você consegue cada um desses recursos aqui. Não é difícil de conseguir, tá? Mas eu já adianto que vocês vão precisar ter uma guilda. Vamos lá. Então, essa adaga vocês vão conseguir fazer no contrato lá em... Deixa eu confirmar aqui onde vocês conseguem. Eu acho que é em Sileu, se eu não me engano. Só preciso sair daqui da casa do Omitoy. A gente vai fazer o seguinte: vocês vão vir aqui em fabricar, clica na adaga, depois clica aqui nela aqui do ladinho e vem aqui, ó, como adquirir. E aí ele mostra as possibilidades que você tem. Você pode vir aqui em caça e ele mostra todos os locais. Se você clicar ele vai te mostrar, tá bom? Os locais. Você pode fabricar ela no comerciante com a litografia, tá? E vocês conseguem também pelo contrato abissal lá em Sileus, ó. No andar 6, no andar 5, no andar 3, vocês conseguem essa adaga. Não é difícil de conseguir.
Eu mesmo já consegui mais de uma e eu nem foquei nisso. Eu nem fui com foco em pegar ela. Eu lá fazendo de boa os contratos que a gente sempre faz e eu dropei essa adaga aqui. Tá bom? Então é uma adaga que eu recomendo bastante. Vamos pro próximo item. Esse elmo aqui, eu dropei ele matando mob. Fazendo contrato também. Contrato de conteúdo bem lá de trás. Eu consegui fazer tranquilo. Vamos lá também aqui, ó, em armadura. Esse elmo. Elmo T1. Elmo muito bom. Esse elmo é muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá, ó, mesmo esqueminha, vou clicar aqui, ó, e ele mostra, ó, em caça, tem alguns mobs que você consegue matar e você consegue dropar, ó. Mob de nível 53, cara. Nível 53. Muito simples, ó. Você pode vir aqui e ficar matando, ó, e tem a chance de dropar ele, ó. Tá? Eu dropei ele em um lugar diferente. Deixa eu voltar aqui em fabricar. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui de forma rápida onde foi que eu dropei, mas foi nos mobs, uns anõezinhos, deixa eu ver se tem o nome aqui, Goblin aqui, ó, provavelmente foi aqui, ó, foi nesses Goblins, não é porque aqui é dentro de DG, mas vocês viram, tem vários lugares que é só vocês ficarem matando os mobs que tem uma chance de dropar, inclusive, ó, o bracelete dropa nesse Goblin também, ó, o bracelete da nossa... Bracelete não, né? A luva da build, ó. Essa aqui, eu fiz ela... Acho que foi em guilda, conteúdo de guilda, ó. Se vocês forem... se vocês participarem de uma guilda, vocês conseguem vir aqui na cidade... Deixa eu só encontrar ela aqui. Como eu voltei faz pouco tempo, eu ainda fico um pouquinho perdido, gente. É aqui, ó. Vamos vir pra cá. Na aldeia Vienta. E aí lá dentro da base da guilda, vocês conseguem ver quais são os bosses da guilda e conseguem ver o que dá pra dropar lá. Tem bastante coisa que dá pra dropar, T1 e T2. Tem coisas que vai ser mais fácil vocês droparem dentro da guilda mesmo, porque fora da guilda a chance é bem mais baixa. E dependendo de como a guilda de vocês funcionar, também é bem tranquilo, porque tem guilda que ajuda bastante, todo mundo já tem tudo, e aí vai lá e faz sempre pensando em ajudar o próximo. Então, ó, se vocês verem aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o bracelete. Não sei se tem, tá? É só uma especulação. Vamos ver aqui. Capaz que não tenha. Eu acho que não vai ter não. Tem lança, ó, aqui já é T2. Bom, segue a mesma métrica, tá? Você vem aqui em fabricar, procura o item que você quer, né? Vamos aqui no bracelete. Deixa eu achar ele aqui, ó. Vocês podem fazer com litografia, comprar a litografia dele, ou então vocês podem tentar dropar aqui, ó, livros de litografia, comerciante, caçada, né, matando mob. São essas as formas que vocês conseguem este item. Então a build tá aí para vocês darem uma olhada. Vamos voltar lá pro quest log, só para o vídeo não ficar tão grande. Vou voltar aqui pro quest log. E agora a gente vai falar sobre a build T2. Gente, na build T2 a gente consegue criar uma comparação aqui, ó. E vocês vão ver que já muda muita coisa. Deixa eu ver como que eu faço. Aqui, trocar personagem. Ó, e a gente pode fazer uma comparação. Aqui do lado esquerdo é a build T2 e aqui do lado direito é a build T1. Podem ver que percepção tem bem menos percepção. Percepção te dá acerto. Então, nosso acerto é bem mais baixo. Tudo que está verdinho aqui significa que aumentou. Então, ó, vamos nos principais status dessa classe, tá? Dessa classe aqui, aumentamos a velocidade de ataque. Acredito eu que seja da arma secundária aqui, que é a adaga. Tá? Porém, diminuímos um pouco a velocidade de ataque da arma principal, que é o escudo. O dano máximo aumentou,
Tanto o dano mínimo quanto o dano máximo aumentou bastante, ó. 60 do dano mínimo e 107 do dano máximo, é bastante coisa isso aqui. O alcance aumentou para as duas habilidades, isso aqui também não faz tanta diferença. Chance de bloqueio do escudo aumentou em 11%, bastante coisa também. E aí aqui, ó, chance de acerto crítico aumentou 556, muita coisa que aumenta quando você está full. Vamos aqui para o ataque pesado, diminuiu o ataque pesado, mas é questão de ajuste, tá? A gente pode trocar aqui alguns status dos itens para melhorar isso, tá? Mas o ataque pesado diminuiu. Pouca coisa, 24, tá? Mas é status que diminui. O chance de ataque pesado à distância, infelizmente, aumentou. Isso aqui não serve de nada pra gente. Do máximo também não serve de nada pra gente. Aí aqui a gente tem uma chance de acerto, que, aumenta 1324. Muita coisa. É um gap absurdo, né? Então aqui a gente já tem um aumento bem significativo no dano, tá? Só saindo de T1 para T2. 2.245 de acerto já é bastante coisa. Tem classe que consegue pegar 3k, um pouquinho mais de 3k, só que 2k já é bastante coisa, visando que a gente está indo atrás dos ranged, né? Então a gente vai conseguir tancar bastante e a gente vai ter uma chance de acerto até que bem alta para conseguir acertar eles. Mas calma que a gente ainda vai chegar na parte da esquiva aqui embaixo. A defesa, eu nem vou falar muito sobre defesa, vou entrar aqui mais na questão da esquiva, que a gente continua tendo pouca esquiva no corpo a corpo, não chega nem a 1k. Existem builds que tem bastante esquiva corpo a corpo, bastante esquiva à distância e bastante esquiva mágica, mas aí o teu acerto e o acerto crítico é bem baixo, então você só vai esquivar bastante, mas não vai conseguir acertar. Então você sendo uma classe, digamos que utility, você quer entrar no meio da galera, você quer tancar e quer no mínimo atrapalhar a gameplay do adversário, você precisa ter acerto, porque senão você vai tacar uma corrente e você não vai conseguir puxar ninguém, você vai errar a corrente, você vai tentar prender um alvo, você não vai conseguir prender o alvo, porque a esquiva dele é muito mais alta do que o teu acerto. Então precisa haver um equilíbrio, não adianta você querer ter muito de um status só e ficar devendo no outro. Tá bom? Então, às vezes o cara ele tem muito acerto, mas ele não tem nada de esquiva. Aí ele vai conseguir te acertar bastante, mas ele não vai esquivar de nada. E aí você, por ter defesa, ter os seus buffs e tal, você vai conseguir acabar batendo nele tempo suficiente para matar. Um exemplo só, tá? Então aqui nós estamos focando em esquiva à distância e esquiva mágica. Aumentou 670 e 546, ó, em mágica e 670 em esquiva à distância. Lembrando que você provavelmente não estará full T1, como eu coloquei, então esses status aqui eles vão ser bem mais significativos, tá? Provavelmente você não vai ter nem 2k de esquiva, né? Se eu abrir aqui o jogo, vocês vão ver que esse é o meu caso, por exemplo, ó. Se eu abrir aqui, ó, o que eu tenho de esquiva? Esquiva à distância, 1k e 500, esquiva mágica, 1k e 600. Então, ainda falta bastante para eu conseguir alcançar os 2k. Se eu utilizar a passiva da adaga, eu consigo pegar os 2k, tá? Mas eu não estou usando esse critério. Lá no quest log, então, se vocês forem pensar, olhando pelo lado que a gente está utilizando a passiva da adaga, vai bater um absurdo. Ó, eu tenho até aqui aberto na calculadora. Esse aqui é o total de esquiva que a gente consegue pegar se você usar a passiva da adaga. Então, aqui eu estava fazendo uma outra conta, mas é bem próximo disso. Ó. Esquiva à distância, 2.916 mais os 690 da passiva. Se você tiver com a passiva full, você vai bater 3.606 de esquiva à distância. E para esquiva mágica, 2.808 mais 690 vai dar 3.498 de esquiva. Por pouco tempo? Sim, por pouco tempo, mas faz muita diferença, tá? Esquiva de ataque pesado diminuiu, tá? Então ficou 0, mas aí vai do gosto de vocês de correr atrás disso ou não, tá bom?
de fazer alteração. Aí vocês vão ter que dar uma olhada aí e ir alterando conforme o estilo de jogo de vocês. Bom, a vida máxima aumentou pouco, 1355 só, eu acho que isso é bem pouco, mas como essa é uma classe que tem menos vida de todos os tanques, eu acho que é ok. Dá para colocar mais vida, mas eu preferi optar por focar na esquiva, um pouco mais na esquiva e no acerto, tá? Se vocês notarem aqui, ó, os itens que dá para colocar esquiva, eu coloquei esquiva, mas de resto é tudo vida máxima, em exceção das armas, obviamente. Mas o peito vai ter esquiva, o bracelete aqui, a luva vai ter esquiva, a perna vai ter esquiva, a bota vai ter esquiva. Aí aqui já é vida, ó, vida máxima. O que deu para eu focar em vida máxima, eu foquei em vida máxima. Mas se vocês quiserem tirar a vida máxima e colocar alguma outra coisa, mana regen, que a gente sofre muito com mana, ou mana máxima, ou então aplicar alguma chance de fraqueza, chance de alguma coisa, ou então alguma defesa, né? Resistência a algum status, fica a critério de vocês. Essa é a build que eu estou seguindo, é a build que eu vou seguir. Eu vi várias outras builds, como eu comentei, que tem a resistência, muito mais esquiva corpo a corpo, esquiva à distância, esquiva mágica, porém é só isso que a classe entrega. E aí ela fica devendo muito em outros status. Então assim, a gente não... É melhor a gente estar equilibrado do que ser super em uma coisa só, ficar devendo em outras coisas importantes, como é o caso da esquiva, e às vezes acabar não conseguindo cumprir a nossa função dentro do jogo. Essa classe aqui, ela tem a possibilidade de buildar a tolerância? Tem. O que a tolerância faz? A tolerância, ela diminui a chance do crítico sobre você. Então, o seu oponente, ele vai te bater crítico e a sua tolerância vai resistir ao crítico, vai ter uma tolerância àquele crítico e ele não vai conseguir bater o dano máximo dele em você. O crítico nesse jogo, ele é nada mais nada menos do que bater sempre dano máximo. Então quando bater crítico significa que você está dando o seu dano máximo, tá? O ataque pesado é quando você bate duas vezes, ou seja, você vai bater além do seu dano máximo, né? Então é meio que invertido, né? A gente conhece o crítico como bater além do seu dano máximo. Então se você for ver dentro desse jogo, entre aspas, o crítico na verdade seria o ataque pesado, né? Mas enfim, como eles fizeram essa emboloteira toda aí, a gente precisa se acostumar. Então o crítico é bater o máximo do seu dano e o ataque pesado é quando você bate 2x, então você vai bater duas vezes aquele dano. Então vai ser um dano bem aumentado, vai ser um dano dobrado, tá? Então assim, se eu colocar a tolerância, eu vou tomar menos dano, obviamente, mas eu vou tomar o dano. Mas por que eu acho que não compensa? Porque como a gente está jogando de adaga e a adaga ela tem essa passiva que aumenta a nossa esquiva, eu acho que vai ser um recurso jogado no lixo. Então é melhor a gente focar na esquiva, abusar dessa passiva que a adaga nos entrega e aumentar mais ainda essa esquiva. Então quando a gente esquivar o dano, o ataque do oponente, isso vale para stun, isso vale para atordoamento, para medo, isso vale para qualquer coisa, até para dano. Tudo que a gente esquivar não vai ser aplicado na gente, ok? Isso já é óbvio. Mas quando ele acertar, se ele acertar, não vai ter nada, não vai ter defesa, não vai ter nada para segurar esse dano. A não ser que a gente tenha ali um buffzinho, alguma coisa assim, mas na hora que ele furar essa esquiva, eu vou tomar tudo que ele tem para dar, mano. Vou tomar o stun, vou tomar o crítico, vou tomar o ataque pesado, vou tomar tudo, né? E aí vai doer bastante. Porém, enquanto ele não estiver acertando, a gente vai batendo ali free, sem tomar nada. Entendeu? Então, essa é a lógica da build. Vamos pular aqui para build heróica, que é a T2, só que com uma arma heróica. Você tem a possibilidade de fazer essa build. Vamos só trocar aqui, né, para fazer uma comparação entre a T2 e essa heróica. Você tem a possibilidade de fazer essa build também com a adaga. Eu fiz alguns testes aqui e não compensa. Não compensa por conta desses status aqui. Até dá para
para mexer, mas aí ia ter que trocar runa, ia ter que trocar uma série de status, e eu acho que colocar o escudo é mais inteligente, porque já fica mais fácil de reorganizar os status aqui, os pontos, e você não precisa mudar nada na sua build praticamente. Você meio que vai só acrescentar status e reorganizar esses pontos, tá? Então aqui, se vocês notarem, essa arma heróica, ela tem bem mais status, então você consegue adicionar mais 2 traits, vamos dizer assim, que são os efeitos heróicos aqui, que ficam, nesse caso aqui, no mesmo lugar. Vamos entrar aqui na arma T2, ó, fica aqui o efeito de ressonância, né? Vamos dizer que seria um efeito de ressonância dobrado, a gente consegue colocar mais um, né? E aí tem uns status bem interessantes aqui. Eu coloquei força porque essa build ela ficou bem carente de força. E aqui embaixo eu coloquei acerto corpo a corpo para aumentar mais ainda o nosso acerto. Ó, 290 é bastante coisa. Aqui embaixo eu coloquei força também, porque a build estava bem carente de força. Aí você me fala, mas por que você não colocou destreza? Se eu colocar destreza, gente, a nossa esquiva vai abaixar. Ela vai abaixar bastante. Porque nesse jogo aqui, quanto mais status você tem, menor é a eficácia. Então, ó, se eu vier aqui colocar destreza, por exemplo, e colocar destreza aqui embaixo também, tirar aqui destreza e colocar, a gente vai ficar com bastante destreza. A gente consegue colocar aqui até 99 de destreza, tá? Para você ter ideia. Só que vamos lá para esquiva. Olha aqui, eu coloquei destreza e olha como ficou minha esquiva. A minha esquiva ficou mais baixa do que a esquiva da build anterior, ó. Antes eu tinha 2.916, agora eu fiquei com 2.800. Diminuiu bastante. Então aqui não compensa. É melhor eu colocar força para eu compensar. Pode ver que a força ali, eu vou colocar destreza de novo. Ó, a força ficou bem baixa. Eu teria que tirar a percepção, né? Ou tirar a própria destreza, mas não tem como tirar muito. Ó, eu ficaria com 90, que já é mais, né, do que é. Assim, se eu colocar 90 de destreza, eu não vou ganhar nenhum status bônus a mais. Então é bem pouco que eu vou ganhar. E pode ver que mesmo diminuindo, ó, eu vou ficar ainda com menos, vou ficar com menos ainda. Ó. Baixou para 2K 796. Percepção não compensa eu tirar, porque eu vou perder o bônus, né? E aí eu vou ter o quê? 3 pontos para adicionar aqui, ó, não vai ficar legal. Então é melhor eu tirar essa destreza daqui e colocar força. Tirar essa destreza daqui também e colocar força. Beleza. Agora eu tenho bastante força, tenho 70 de força. Eu consigo adicionar aqui, ó, mais 2 mais 3, né, de destreza. Agora sim, ó, subiu só 2 pontinhos de esquiva? Sim, subiu só 2 pontinhos de esquiva, mas é mais esquiva, tá? Aí a gente tem aqui uma chance de acerto crítico um pouquinho maior, pouca coisa, mas é um pouquinho maior. A gente tem aqui a chance de acerto, já sobe bastante, ó, 325 a mais de chance de acerto. Então ficou bem equilibrado. Não é aquele absurdo, aquele monstro, né? Essa arma ela vai dar uma diferença absurda. Não vai dar uma diferença absurda. Mas aqui você já vai estar bem mais atualizado, esperando os próximos recursos do jogo. Bom, então é basicamente isso. Eu queria mostrar um pouco dessa classe, porque tem pouquíssimo vídeo falando sobre essa classe aqui no jogo. Não é uma classe ruim, ela é bem subestimada. Se você for procurar aí vídeos de gameplay, você vai ver que o pessoal consegue fazer boas gameplays. É uma classe bem versátil, a gente consegue ser bem tanque, a gente consegue causar bastante dano por segundo. Dá pra ficar invisível, se enfiar no meio da galera e criar jogada. Eu acho que essa é uma classe de criação de jogada, né? Você tem bastante versatilidade. E eu acho que compensa vocês darem uma olhada, dar uma estudada sobre ela. Se você joga de espada e escudo e adaga, continuem jogando. E eu trouxe esse vídeo aqui para esclarecer essas coisas para vocês. É o caminho que eu vou seguir, tá? E se você tinha as mesmas dúvidas que eu do que focar, segue nesse caminho. Eu conversei bastante com a galera que joga
de ranged, falei bastante com a galera que joga de espada e escudo, de espadão, e tá bem aceitável dentro do que eles almejam dentro do jogo e dentro do que eles têm no momento atual do jogo. Essas builds que eu montei não ficam devendo em nada. Eu acho esse jogo um pouco desbalanceado, algumas armas têm bastante vantagem sobre outras, falando mais especificamente sobre alguns status, sobre esquiva e acerto, por exemplo, mas a gente vai tentando na medida do possível equilibrar tudo isso aí. Bom, se você tem alguma dúvida sobre a classe, pode deixar nos comentários. Tem um grupo no Discord que tem lá a sala de MMORPG, a gente sempre está ali jogando, tem uma galera que joga lá também. Tem outras salas lá de outros jogos também. Esse canal aqui é um canal de jogos e tecnologia, então a gente não fala sempre da mesma coisa. É um canal bem versátil. E é isso. Se você quiser jogar com a gente, entra lá. Se quiser bater um papo, entra lá. Tamo junto. Espero que isso aqui tenha ajudado você. E até o próximo vídeo, galera. É nóis. Falou!